Olá, a paz, que a graça do Senhor esteja com todos. Nesta oportunidade, quero compartilhar um pouco sobre a reflexão que envolve a leitura da palavra de Deus, da Bíblia. Eu queria ler um texto aqui no livro de Atos dos Apóstolos, pequeno trecho que diz assim: Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Essa é uma pergunta que tem ecoado ao longo dos séculos, no meio do cristianismo, dos que se debruçam sobre o texto bíblico, crendo nele de coração ou não, mas enfim, é uma pergunta pertinente. Estamos entendendo aquilo que estamos lendo? Será que nós estamos definitivamente sendo capazes de entender e assimilar os princípios bíblicos contidos nas Escrituras? Ora, não se trata apenas de uma questão de saber ler, né, de ser alfabetizado, mas sim de assimilar o conteúdo da palavra. Então, nesta oportunidade, eu quero refletir um pouquinho sobre isso e pensar assim em algumas formas ou maneiras de melhorarmos a nossa leitura bíblica. Por exemplo, é notório, é popular, é sabido de todos que uma boa leitura da palavra de Deus, sendo ela um texto que a gente considera como sagrado, de inspiração divina, ter sensibilidade espiritual é algo importante. Isso se dá com oração, né? Com quebrantamento, com a capacidade de discernir a voz do Espírito que fala no profundo do nosso ser. Por isso que a palavra é considerada como uma espada de dois gumes que penetra na divisão das juntas e medulas, né? Que vai lá no profundo do nosso ser. Isso é uma operação do Espírito Santo. Então essa sensibilidade, esse quebrantamento é importante. Estar em espírito de oração nesse processo é algo que faz parte na leitura bíblica. Outra coisa importante, entender o propósito daquele livro bíblico que nós estamos lendo. Por quê? Apesar de nós termos aqui um objeto que é um livro, na verdade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é mais do que um livro, é um conjunto de livros. São vários textos escritos em diversas épocas diferentes, por pessoas diferentes. Sim, pessoas diferentes. A Bíblia ela não foi psicografada, ela não caiu do céu e foi ditada por um anjo. Não. Foi escrita por pessoas. Pessoas estavam envolvidas nesse processo de transmissão dos princípios bíblicos, das verdades bíblicas. Então é importante entender o propósito daquele texto específico. Por exemplo, o livro de Atos, qual é o propósito dele? Quem escreveu? Para quem foi? Há destinatários? Sim, há destinatários. Então, definir o propósito daquele texto que estamos lendo. Entender também em qual contexto histórico acontece a narrativa, acontece a descrição daquele texto, daquele livro. O livro de Abacuque acontece em qual contexto histórico? O livro de Esdras, de Neemias, o que estava acontecendo no momento histórico do povo? Outra coisa importante, entender o estilo literário. Entender se está ou se estão sendo escrito, né, está sendo utilizado algum tipo de recurso literário naquele texto. Um exemplo muito simples, livro de Salmos. Qual que é o estilo literário do livro de Salmos? É um texto baseado em que tipo de linguagem? Como é que ele se desenvolveu a linguagem? Por exemplo, uma narrativa histórica. O livro de Atos dos Apóstolos é uma narrativa histórica.
se esse texto ele está num estilo de poema, um texto poético, livro de Salmos, poesia, Eclesiastes também, Cantares de Salomão, outro exemplo de poema, texto poético. Outra forma ou outro estilo literário que a gente verifica no texto bíblico é o normativo, o estilo normativo. Você vai perceber ali o livro de Levítico, contém bastante leis, bastante normas. Então ali você percebe um caráter normativo de um texto. Tem outros recursos, né? Outras maneiras de se expressar, que é a escatologia ou a profecia, a linguagem epistolar, que tem um padrão de escrita, enfim, definir e entender que tipo de texto você está lendo. E um detalhe importante, nem sempre num único texto ou num único livro você vai encontrar apenas um estilo literário. Você pode encontrar mais de um dentro de um mesmo livro. Então é importante, de repente você está lendo um texto que é histórico e aparece uma poesia ali no meio, aparece um texto normativo, aparece ali uma profecia, uma literatura apocalíptica, como no livro de Ezequiel, por exemplo. E também é outra coisa que faz parte desse processo de leitura bíblica, discernir o uso de figuras de linguagem. Entendemos que estamos nos deparando com um texto que tem um determinado estilo, né? Uma determinada linguagem, um estilo literário, que também pode fazer uso de figuras de linguagem, ou como diria no bom português, recursos semânticos. O que seria isso? O que seriam esses palavrões todos? O nosso famoso professor Pasquale Cipro Neto, né? Muito famoso na mídia aí por suas aulas de língua portuguesa, no livro dele que trata de gramática, ele vai citar aqui alguns exemplos de recursos semânticos. Por exemplo, metonímia, antítese, eufemismo, a hipérbole, ironia, gradação, prosopopeia ou personificação. Aí você me pergunta, mas isso aí tem na Bíblia também? Hipérbole tem muito na Bíblia. Parábola você vai encontrar na Bíblia. Antítese você encontra. No livro de Provérbios tem vários exemplos. Enfim, existem também essas figuras de linguagem que a gente usa tanto, gosta tanto de falar, né, de requintar, né, de aprimorar o nosso texto. E o texto bíblico você também vai encontrar esses recursos semânticos. E é importante identificá-los e reconhecê-los para ter uma melhor compreensão do texto que você está lendo. Segue aí na nossa lista de reflexões. Identificar qual ou quais princípios estão contidos no texto analisado, lido ou estudado. E esse é o objetivo. Identificar princípios contidos. Não necessariamente você pegar um versículo qualquer de forma isolada e achar que aquilo é um mandamento divino, sei lá. Eu conheci um irmão que ele dizia, né, que você podia pegar ali fazer uma abertura da palavra de Deus num texto qualquer e de repente encontrar ali e foi Judas e enforcou-se. Aí você pensa assim, não, tá errado, deixa eu abrir a Bíblia de novo que acho que Deus quer falar alguma outra coisa comigo. Aí ele, numa segunda abertura, ele encontra o versículo que diz: vai tu e faz o mesmo. Então esse irmão ele brincava dessa forma, né? Dando esse exemplo, que você não pode fazer uma leitura isolando-se, né? Isolando-se versículos fora do seu texto, fora do seu contexto, pois você pode tirar conclusões precipitadas e equivocadas, desconhecendo todo o enredo que está por trás daquilo. Um exemplo clássico é quando alguém diz que Jesus era músico, porque ele tocou o esquife. Mas o que é o esquife? Era uma espécie de maca, onde estava o menino que estava ali indo para ser sepultado, o filho da viúva de Naim. Então não tem nada a ver com música, tem a ver com funeral. Então não dá para dizer que Jesus era músico, com base nesse versículo.
Então o que é importante? Não tirar conclusões de versículos isolados. Não fazer da Bíblia também uma simples caixinha de promessas de forma aleatória. Não ser um leitor anacrônico. Ixi, o que será isso? Que é quando você impõe formas de pensamentos atuais aos textos antigos. É necessário você limpar a sua visão de maneira que você não enxergue com a sua forma de ver as coisas hoje aquilo que acontecia no passado. Que é um exemplo fora da Bíblia. Eu não acredito que Getúlio Vargas se suicidou porque ele não deixou nenhum e-mail registrado e em nenhuma conversa dele em rede social aparecia alguma hipótese ou alguma sugestão de que ele iria se suicidar. Onde está o anacronismo disso? Quando Getúlio Vargas viveu, não existia rede social. Então eu estou impondo uma forma de pensar, de ver as coisas a um período em que essas coisas que eu estou querendo impor não existia, ou não é adequado, ou não fazia parte da cultura da época. Isso é anacronismo. É você levar, né, transitar aí entre o tempo situações que não são compatíveis. Não é possível existir ao mesmo tempo, né? Então o anacronismo vai nesse sentido aí. Outra coisa que é importante a gente tomar cuidado na leitura bíblica é evitar o racionalismo. O que seria isso? Que por vezes a gente despreza ou ignora aspectos culturais e literários, como estamos falando anteriormente aqui. A gente quer fazer uma leitura muito preto no branco, como se fosse uma leitura de jornal, e se esquece que existem ali todo um contexto cultural, histórico e literário no texto bíblico que estamos lendo. Então não podemos ler a Bíblia como se fosse um mero jornal ali dizendo aconteceu um acidente ali, um carro bateu no outro, houve uma vítima, precisou chamar a ambulância. Né? Uma leitura muito racionalista assim. E a gente se esquece que existe todo um contexto, existe até, como estamos reiterando aqui, existe uma forma de se expressar de maneira literária, né? Dentro de um contexto ali cultural. E aí você fez todo esse processo ali, tentou fazer o máximo possível de esforço para compreender aquele texto bíblico e chegou a alguma conclusão. O que você faz com essa conclusão? Compare ela com a conclusão de outras pessoas. De preferência, pessoas que você considere capazes de chegar a conclusões melhores que a sua, ou iguais pelo menos. Como, por exemplo, ler comentários bíblicos, né? Aqueles livrinhos bonitinhos, cheios de comentários de alguns autores. Bíblias de estudo possuem alguns comentários de rodapé que são importantes, são interessantes. Então, isso também ajuda a nós chegarmos à melhor conclusão possível daquilo que estamos estudando, daquilo que estamos aprendendo. E assim termos um discernimento melhor do que a palavra de Deus quer nos dizer. Identificar o princípio bíblico que está contido naquele texto que estamos lendo. Não sair tirando conclusões precipitadas, mas sim refinar essa leitura. E uma outra forma de fazer a leitura bíblica também, eu vou usar aqui o exemplo do irmão Gutierre Siqueira.